Abra sua Bíblia comigo, por favor, João capítulo 6. João capítulo 6, verso 3 em diante. João capítulo 6, verso 3. Glória a Deus. João capítulo 6, verso 3. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, né? Tem irmãos que estão na digital. Liga a sua Bíblia. Capítulo 6, verso 3. O dia que o menino nos ensinou, amém? O dia em que o menino nos ensinou o milagre. Glória a Deus. Diz assim: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: manda sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Glória a Deus. Nessa noite o Senhor vai usar o menino para nos ensinar. Amém? O dia que o menino nos ensinou o milagre. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, por favor, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês que estão aqui conosco fisicamente. E aos irmãos que estão conosco pela internet, nosso campus online, onde estamos também evangelizando e anunciando a palavra do Senhor. Acreditamos que pastoreamos mais pessoas online que pessoas na igreja, né? Nesse tempo de pandemia. Então, eu creio que Deus tem nos agraciado com essa oportunidade. Nessa noite o Senhor quer nos ensinar, através da sua palavra, a respeito do caminho que nós devemos percorrer na caminhada. Eu sei que eu estou falando com pessoas que talvez estejam precisando de um milagre. Eu sei que tem pessoas que não estão precisando do milagre. Eu sei que tem pessoas que estão participando conosco e cultuando a Deus online, que estão precisando urgentemente de uma intervenção de Deus na sua vida. Enfim, nesta noite o Senhor quer mostrar para nós que existe um caminho em que nós percorremos para vermos o seu agir. Em todos os momentos nós temos a revelação de Deus para a nossa vida através da palavra a respeito de intervenção de Deus. Aí sejam eles milagres físicos, de cura física, sejam eles milagres extrafísicos ou milagres operados em momentos, em coisas. E nessa noite o Senhor mostra para nós que Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Não podemos limitar a Deus. E nessa noite, no capítulo 6 de João, nós temos um dos milagres muito conhecido. Nós falamos dos milagres do Senhor e dentre eles a multiplicação dos pães. Então, nós temos Lucas registrando, nós temos João registrando, nós temos Marcos registrando o milagre da multiplicação dos pães. E em cada visão desta manifestação de Deus em milagre, nós temos uma revelação. E eu quero pegar hoje esse texto de João, porque ele se encaixa naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Todos nós sabemos que houve um tempo em que houve a multiplicação dos pães. Eu posso dizer que Jesus não multiplicou os pães. Jesus deu graça e quem multiplicou foram seus discípulos.
Então, a visão do milagre ocorrido nesta multiplicação, ela é fundamental à nossa compreensão. O milagre da multiplicação não foi Jesus quem operou, Jesus deu graças e quem operou o milagre foram os discípulos. E para que o milagre pudesse ocorrer, precisou de uma matéria-prima. Milagre, para ocorrer, precisou de uma matéria-prima. E o milagre que foi ocorrido alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, mulheres e crianças, nós podemos entender, se tinha 5.000 homens, nós temos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nós temos, se cada homem tivesse uma mulher, seriam 10.000, e se cada família tivesse um filho, que era impossível na época, seriam 15.000. Então, mínimo de pessoas que estavam nessa multiplicação, era aproximadamente 15.000 pessoas. E quando nós olhamos para esse montante de pessoas, se torna algo impossível, humanamente nós falando. Se nós falarmos humanamente, é impossível isso acontecer de forma tão grandiosa, este milagre. Por isso que eu quero que você entenda que não existe nada impossível para Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o dilema da sua vida, eu não sei o que você tem pela frente, eu não sei o que há de acontecer, mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Quando Ele quer fazer em prol de alguém, não existe nada impossível. Então, olhando para esse milagre, nós temos pessoas, nós temos o Cristo que nos ensina, e nós precisamos de uma matéria-prima. Nós nunca podemos determinar algo, ou não podemos dizer a forma que Deus trabalha. Deus tem várias maneiras de trabalhar, não é? Deus pode usar uma matéria-prima, como Ele pode criar a matéria-prima. Deus pode tocar a pessoa sem ela perceber, e ela ou outra pessoa tocar no Senhor usando a sua força e receber o milagre. Então, nós não podemos limitar ao Senhor, não é? Nós não podemos limitar a Deus nas coisas que Ele pode fazer e realizar. E nessa noite nós temos uma matéria-prima. Por quê? Porque a Bíblia mostra para nós que a tarde estava caindo, e que a tarde caindo, com aquela multidão de pessoas, João deixa registrado para nós, na sua escrita, que há uma conversa entre Jesus e os discípulos. Lucas deixa registrado para nós que os discípulos chegam para Jesus. Eu gosto dessa versão, onde Jesus, ele vai perguntar aos seus discípulos o que fazer. Eu acho lindo isso, irmão. Como que pode, né? O Senhor, que sabe todas as coisas, perguntar para alguém o que ele vai fazer, o que pode acontecer, não é? Então, Jesus pergunta para um dos discípulos e diz assim: olha, nós precisamos dar de comer a estas pessoas, e nós precisamos comprar pão. Será que alguém tem pão? Ou será que alguém tem condições de comprar pão na cidade vizinha? Aí o discípulo diz assim: mas mestre, nós não temos aonde comprar, e nós não temos um montante de dinheiro para comprar tantos pães às pessoas. Aí João deixa registrado que Jesus disse isso para testar o seu discípulo, para testar o seu discípulo. Então, naquele momento de conversa entre Jesus e o discípulo, havia uma pessoa que estava prestando atenção na conversa, havia uma outra pessoa na história que estava prestando atenção, e aquela outra pessoa que estava prestando atenção no burburinho que Jesus disse a seu discípulo, concernente à necessidade daquele povo, aquela pessoa só ficou analisando o que Jesus diria, e Jesus disse: será que nós temos condição de comprar pão para toda essa multidão? Aquela pessoa que estava ali, ela ficou tão entusiasmada, ela ficou tão emotiva com a pergunta de Jesus, que ela se prontificou. O texto deixa bem claro para nós,
que foi esta pessoa quem se prontificou em ajudar a Jesus. Aleluia, não é? Olha só, às vezes nós discípulos estamos tão desapercebidos com as coisas, que tem pessoas pelo lado de fora que compreendem o poder do Deus que opera aqui dentro, e nós nos esquecemos, não é? Nós ficamos tão desapercebidos às coisas, que nem mesmo nós podemos entender que Deus pode operar o que Ele quiser na nossa vida, né? Aí pessoas lá de fora têm a sensibilidade de enxergar que o Deus que está aqui dentro, Ele também opera grandes coisas. Aleluia! Aí a Bíblia deixa claro para nós que aquela mulher, aquele discípulo ouve o menino dizendo assim: eu tenho algo para que possa alimentar essa multidão. Aí André, irmão de Pedro, ouvindo aquilo, pergunta para ele, talvez, porque a Bíblia não deixa claro, mas é uma indagação. Talvez ele pergunta assim: o que é que você tem para alimentar esta multidão? Aí ele pega da lancheira, do seu bornal, ele pega 5 pães e pega 2 peixes. Quando André pega os 5 pães e 2 peixes, olha só, tento eu imaginar, ele chega para Jesus, para os dois que estavam conversando. Naquele momento, André chega dizendo assim: mestre, tem aqui, porque o texto deixa claro para nós que foi André quem interpelou Jesus, ou interrompeu Jesus na conversa. A conversa estava entre os dois, e naquele momento ele ouve o menino, enquanto os dois estavam conversando. Naquele momento que ele pega os 5 pães e 2 peixes, eu acho que ele queria satirizar, ou diminuir, aquilo que o menino tinha nas mãos, que ele pega os 5 pães e 2 peixes, automaticamente ele vai dizer assim: mestre, porque a Bíblia diz que André foi até Jesus, e disse assim: mestre, tem aqui um garoto, um menino, que tem 5 pães e 2 peixinhos, no diminutivo, não é? Sempre que uma pessoa quer tirar sarro de alguém, quer fazer alguma coisa com alguém, uma brincadeira com alguém, sempre essa pessoa vai diminuir aquilo que a pessoa está fazendo, não é? Sempre, uma brincadeira, não é? Qualquer coisa que a pessoa está fazendo, ela vai diminuir aquilo, e ela pode usar isso com palavras. Então, quando André chega para Jesus com 5 pães e os 2 peixes, ele logo diminui os peixinhos, numa expressão de menosprezo, ou estava satirizando aquilo que o menino estava apresentando, porque olhar aquela multidão de pessoas, de aproximadamente 15 mil pessoas, e aquele menino falar assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes, está aqui dentro da sacolinha. André pega e fala: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele pode ter falado assim: tem 5 pães e 2 peixinhos, você acha? Não é? Eu acho que se fosse alguém, você acha? Não é? Ou seja, tem 5 pães e 2 peixinhos, olha a multidão que tem, isso aqui não vai dar nem para o cheiro, não é? Mas eu acho lindo em Deus, porque o que Deus vê é a intensidade do nosso coração. Deus não precisa de nenhum montante favorável para operar o que Ele quer. Deus não precisa de quantidade para operar o que Ele quer. Deus não precisa de nada quantitativo para provar às pessoas que Ele fez o milagre. Porque Deus pega as coisas que não são para revelar a grandeza dEle. Amém? Então olha só, quando nós vemos este milagre acontecendo, o menino que entrega os 5 pães e os 2 peixes tem um papel fundamental para ensinar os discípulos. Talvez passe desapercebido de nós, mas o menino ensinou gente grande. O menino ensinou coisas grandes, espirituais, que os sábios entendidos não conseguem perceber. Existe um ensino tão maravilhoso que o menino passou a transmitir com aquele coração doador, com aquele coração
sincero, que Jesus ele pegou os 5 pães e 2 peixes, e diferente que fez André, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e agradece ao Senhor. Aleluia. Irmão, quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que nós temos, há uma multiplicação a cada dia. Amém? Olha só, mas o menino quer nos ensinar algumas coisas. Então o dia que o menino nos ensinou um grande milagre, os discípulos não estavam compreendendo o momento espiritual que eles estavam vivendo. O menino não estava, os discípulos não estavam conectados àquilo em que iria acontecer, porque a devoção de alguém, a entrega de alguém, proporcionou um grande ensinamento. Primeira coisa que o menino nos ensina, para seguir Jesus, porque a Bíblia mostra para nós que eles não estavam agora seguindo Jesus, eles já estavam talvez até antes da hora do almoço seguindo Jesus. Então você imagina alguém passar todo este período atrás de um rabino na época que estava operando milagre. Então, naquele período de tempo, quando o menino sai da sua casa, ele sai preparado para andar com Jesus. Sabe o que o Senhor nos ensina através deste menino nessa noite? Que para andar com Jesus tem que estar preparado. Para andar com Jesus tem que estar preparado. Nós temos que ter o entendimento de que para andar com Jesus tem que estar preparado. Existem muitas pessoas, ou algumas pessoas, dentre uma multidão de pessoas, que logo compreende que para andar com Jesus é apenas carregá-lo no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Tem um ditado que diz assim, não é? Então, naquele momento, o menino estava dizendo para todos os discípulos de Jesus: nunca ande com Jesus despreparado. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, nós temos que estar preparado. Existem pessoas que entregou a sua vida ao Senhor, e entregou a sua vida em um tempo de bonança. Nada lhe faltou, nada lhe faltava, né? Tudo estava bem. Tem até um verso que muitas pessoas colocam na Bíblia sem estar na Bíblia, não é? Ou vem por amor ou vem pela dor, não é? Nós colocamos na Bíblia sem prestar atenção. Eu, novo convertido, quantas vezes eu disse: não, eu vim para Jesus porque está na Bíblia, ou vem por amor ou vem pela dor. Eu vim pelo amor, né? Então muitas pessoas se aproximam de Jesus, mas não precisam de uma intervenção dele. Vem porque passa a amar ao Senhor, porque sente-se constrangido pela obra que ele fez. Outras pessoas se aproximam de Deus porque estão precisando de uma intervenção de Deus. Estão precisando no casamento, estão precisando no físico, estão precisando de uma libertação, estão precisando porque estão passando por um momento difícil. E automaticamente recebe a manifestação de Deus na libertação. Aí essa pessoa passa a entregar a sua vida ao Senhor e caminhar com o Senhor. Então olha só, de 2 grupos de pessoas, aqueles que vão por amor e aqueles que veem a intervenção de Deus, tem que estar preparado. Ou seja, se foi em um tempo difícil e recebeu a intervenção de Deus, tem que entender que a minha vida, a nossa vida está dentro deste ambiente que nos traz tristeza. O mundo jaz no maligno e temos que estar preparados. Se porventura eu não vi a bênção de Deus ou a manifestação de Deus, porque tudo estava bem, e sirvo a Ele por amor, eu tenho que compreender, mas cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer na minha vida, e eu tenho que estar apercebido, eu tenho que estar preparado. Quando a adversidade vem sobre nós, eu tenho que entender, Deus não é culpado pela adversidade. Em todo tempo sempre seja Deus bom. Em todo tempo seja sempre Deus fiel. Em todo tempo seja sempre Deus
o cuidador, o misericordioso. Mas se porventura acontecer alguma coisa na minha vida entre este período de caminhada, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Aleluia! Coisas da nossa vida precisam ser colocadas no lugar, e Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos ensinar. Por isso eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. O apóstolo Paulo diz para nós em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11 em diante, o apóstolo Paulo ele dá uma palavra para nós tremenda. Porque foi um homem que não sofreu como ele sofreu no evangelho de Jesus. Você imagina um homem, imagine um homem. Jesus chega para ele, irmão Roberto, e fala assim, chega para o profeta que vai até ele e fala assim, vai à rua chamada direita, porque vai ter um homem lá que está orando, o nome dele é Saulo. Saulo? É Saulo. Diga para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Alguém que não tinha passado pelo momento do sofrimento, tamanho como ele passaria a enfrentar. Então veio Deus e já disse assim, este homem vai ter muita graça na sua vida, mas ele vai passar alguns problemas na sua vida. Difícil. Aí passam-se os anos, o apóstolo Paulo começa a ter as experiências da adversidade, da perseguição, da dor, do sofrimento. Aí ele escreve uma carta aos irmãos da cidade de Filipos. Aí pela alegria de Paulo em servir ao Senhor, e pela alegria de ver os irmãos servindo ao Senhor, mas Paulo passando pelas adversidades, olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Será que nós conseguimos entender e enxergar isso? Ele vai dizer assim, Filipenses capítulo 4, verso 11: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele vai dizer o verso 13, que é célebre, né? Tem até adesivo em carro: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas olha que coisa linda, ele aprendeu. Então quando nós estamos no Senhor, e se estamos no dia mau, a esperança é de que tudo vai ficar bem. E o entendimento que eu tenho que tudo hoje está bem, eu tenho que entender que amanhã pode estar mal. Amém? Então eu tenho que estar preparado para andar com o Senhor. Eu tenho que estar preparado. Aleluia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então a esperança que o menino traz ao nosso entendimento nesta palavra é: ande preparado com o Senhor. Aleluia, aleluia, ande preparado com o Senhor. A síndrome da mulher de Jó tem pego muitas pessoas. A síndrome do ladrão da cruz tem pego muitas pessoas. A síndrome do ladrão da cruz é: o Senhor está na cruz, a dor está ali, o sofrimento está ali, a tristeza por não poder fazer nada diante do caminho da morte estava ali. E o ladrão da cruz olha para Jesus e fala assim: ei, ô rei, se tu és rei mesmo, desce da cruz e nos tira daqui, porque eu quero continuar a minha vida. Eu não quero o Senhor, eu só quero continuar a minha vida. Eu só quero acertar a minha situação. O outro ladrão fala assim: mas rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, e daqui nós não vamos sair, nós vamos para a eternidade. Aí ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim: ô meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Está entendendo? Mas a síndrome do ladrão da cruz é: me tira dessa dor, alivia a minha dor, porque eu quero continuar vivendo a minha vida. E o menino que tinha lá os 5 pães e 2 peixes disse assim: eu estou preparado para andar com o Senhor. Porque eu não tinha entendimento de que nós poderíamos estar passando por isso. Mas já que chegamos, está aqui, estou preparado para andar com o Senhor.
Aleluia. Olha só, sabe o que é o mais lindo? Aquele menino estava preparado para andar com o Senhor, e ele não imaginava que a sua preparação para andar com o Senhor iria gerar um grande milagre. Aleluia. Eu quero dizer para você, continua firme, rastejando, fraquinho, continua firme, continua na sua fé, porque isto que você tem nas suas mãos, que a sua fé vai fazer você ver grandes milagres do Senhor. Aleluia. Continua na fé. Aleluia. Glória a Deus. Esteja preparado para andar com o Senhor, porque mais cedo ou mais tarde você vai ver o milagre, não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. A Bíblia mostra para nós que aquele menino nos ensina outra coisa maravilhosa. Aquele menino valorizou o pouquinho que ele tinha. Você sabia que aquele menino, ele era grato ao Senhor pelos 5 pães e 2 peixinhos na visão do discípulo? Olha só, a gratidão, irmãos, a gratidão é algo tão grandioso, que por falta da gratidão, muitas pessoas não vê grandes milagres, sabia? Por falta da gratidão, hoje, o dia de amanhã fica sem milagre. Seja grato ao Senhor. Olha só, aquele menino pegou 5 pães e 2 peixinhos na visão do discípulo. Ele sentiu tão tocado pelo Senhor para ajudar a multidão a se alimentar, que na visão dos outros era pouco, mas na visão dele era bastante. Sabe qual que é o problema hoje, irmãos? É que nós estamos tão codificados para ver grandes coisas, que pequenas coisas passam desapercebidos. Sabia? Se você fizer assim, ó, quantas pessoas estão precisando disso hoje? Quantas pessoas estão clamando a Deus porque quer fazer isso aqui, ó, espontaneamente, sem máquina, ó, e não podem. Sabe o que na realidade nós estamos dizendo quando murmuramos de alguma coisa que nós não temos? Deus, o Senhor não é bom para comigo. Porque a gratidão me faz enxergar, Deus em todas as coisas. A ingratidão cega os meus olhos para enxergar as mínimas coisas de Deus na minha vida. Quem é grato ao Senhor sempre tem uma semente. Quem é ingrato ao Senhor nunca vai ter uma semente. Quem é grato ao Senhor sempre olha para aquilo que é desprezível para si e valoriza. O ingrato nunca valoriza as coisas que ele tem. Já percebeu? Então olha só, aquele menino pegou 5 pães e 2 peixes e falou assim: pode ser pouco para vocês, mas para mim é muito, a ponto de dar para toda essa multidão. Quando nós enxergamos com os olhos de Deus, tudo é possível para Deus. Nunca menospreze as coisas desprezíveis. Uma vez um irmão estava assando uma carne na casa dele, ele, a esposa e os 3 filhos. Ele estava passando um problema, uma luta difícil, a porta estava fechada. Irmão Daniel, ele estava fazendo um churrasquinho com um único espeto. Comprou a carne, deu para encher um único espeto. Ia comer ele, a esposa e os 3 filhos. Quando ele estava terminando de assar, bateu no portão. Ô Daniel, atenção irmão, atenção. O irmão Daniel saiu assim no portão. Ô irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu vim fazer a visita aqui, Daniel, vi que o cheiro tá bom, hein? O cheiro tá bom, hein? Ó, se outra pessoa, sem ser a mulher dele, tivesse naquele momento, tinha que falar assim: não vai dar para todo mundo.
Não vai dar para todo mundo. Não adianta nem convidar. Não vai dar para todo mundo. Você conhece pessoas assim? Ó, pessoas que não conseguem ver o milagre de Deus nas pequenas coisas. Daniel convidou, sentou na mesa para comer, ele, a esposa, os 3 filhos, e mais o irmão e a sua família que veio visitá-lo. Comeu todos e sobrou. Sabe por que sobrou? Sabe por que sobrou? Porque ele disse assim: Fernando, no momento em que nós estávamos na mesa com um único espeto de carne, eu orei e falei assim: Senhor, da mesma maneira que o Senhor multiplicou os pães, multiplique a carne. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, quando nós não temos, mas nós valorizamos aquilo que nós temos e rendemos graças ao Senhor, o Senhor multiplica. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós vemos pessoas com capacidade, com dinheiro, com força, com saúde, reclamando das coisas, e nunca vai ter, nunca vai fazer, nunca vai ser. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Se o menino olhasse assim, ó, 5 pães e 2 peixes, não dá para comer nem eu e mais um. Ele poderia, no espírito individualista, ir atrás de um pé de moita, abrir o saquinho, ó. Você está entendendo? Ele podia subir no meio da montanha ali, sozinho, isolado, e ó. Mas não. Ele falou assim: isso daqui é meu, e eu sei que na mão de Jesus tem poder. Ele valorizou o que tinha. Em nome do Senhor Jesus, entenda, para que o milagre grandioso aconteça na sua vida, olhe para as coisas pequenas que você tem, que você é. Olhe para tudo isso que você é e agradeça ao Senhor. Deixa Ele multiplicar aquilo que você é, aquilo que você tem. Você é mais forte do que você imagina. Você tem muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que você se olha. Aleluia. Acredite em você, acredite naquilo que você tem, acredite naquilo que você pode ser. O milagre de Deus depende da visão com que nós enxergamos. A grandeza de Deus depende com que olhos nós enxergamos. Tem pessoas que olham para o céu e vê nuvem, tem pessoas que olham para o céu e vê o trono de Deus. Aleluia. Tem pessoas que olham as coisas e não valorizam como deve ser valorizado. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o menino dos pães olhou para o pãozinho dele e falou assim: dá. Aleluia. O menino nos ensina uma outra coisa importante, que a comunhão tem que ser fora de série. Por quê? Porque Jesus estava conversando com o seu discípulo, o texto está lá, e Jesus estava conversando com o seu discípulo, e o menino ouviu o que Jesus estava falando. Uma outra coisa que o menino nos ensina: comunhão. Você já ouviu Jesus falar alguma coisa com alguém? Você já ouviu Jesus falar com você? Já ouviu Jesus falar com você? Qual foi a resposta que você deu para Deus? O que é que você respondeu para o Senhor? Aleluia. O menino fala de comunhão. Você tem comunhão com Jesus? Aleluia. Aleluia. Nesse tempo ele já está falando com você. Aleluia. O que o menino nos ensina? Ele se apresentou para servir. Eu estou disposto a servir. Eu não olho para mim, mas eu estou disposto a servir. Um coração de servo. Aquele menino tinha um coração de servo. Aleluia. Que muitos corações de servo o Senhor levante no nosso meio.
Que muitos corações de servo o Senhor levante nessa cidade. Aleluia. De servo. Uma outra coisa, já vou encerrar. A Bíblia mostra que aquele menino nos ensinou que ele creu no Senhor. Amados, uma coisa é nós falarmos assim, eu creio em Jesus. A outra coisa é nós fazermos algo em prova daquilo que nós cremos. Uma coisa é eu falar assim, eu creio em Jesus, mas eu nunca tomo uma posição por Ele. Não, eu creio em Jesus e a partir de hoje eu estou fazendo isso, eu estou sendo isso, eu estou entregando isso. A partir de hoje, eu creio no Senhor. E crer em Deus vai além do que nós pensamos que é crer. Ah, eu creio em Deus. Não. Mas qual é a atitude que eu tenho que revela a minha crença no Senhor? A minha crença em Deus. Mesmo tudo adverso, eu ainda permaneço confessando o nome do Senhor. Então eu creio no Senhor. Mesmo eu perdendo tudo, eu ainda continuo crendo no Senhor. Mesmo que falem mal, eu ainda continuo crendo no Senhor. Mesmo que me critiquem, eu ainda continuo crendo no Senhor. Ainda que a vontade de voltar para o vício é grande, eu ainda continuo crendo no Senhor. Ainda que eu não veja fruto daquilo que faço para o Senhor, eu ainda continuo crendo no Senhor. Ainda como Jó disse, ainda que ele me mate, eu continuo crendo no Senhor. Aleluia! Então crer é algo que mostra e revela em mim atitude. A revelação daquilo que eu creio. Se eu passasse a minha vida inteira dizendo assim, eu creio no Senhor, mas eu não tivesse me batizado, tomado uma posição de fé, eu nunca tinha crido no Senhor. Porque a exposição máxima daquilo que eu creio é meu batismo. Se eu falar que creio no Senhor e que Ele pode usar-me para ser bênção às pessoas, mas eu nunca me levantar para ser bênção, então não creio no Senhor. Se algo que eu sou, ainda que sofra dano ou aparente perca, pelo fato de crer no Senhor, não for manifesto, eu não creio no Senhor. Eu creio no Senhor a partir do momento que eu uso a palavra dEle, que eu creio naquilo que a palavra dEle está revelando para mim. Olha só, aquele menino podia comer os pães, mas que ele disse, eu creio no Senhor. Que o Senhor operou tantos milagres, e Ele vai multiplicar estes pães e todo mundo vai comer. Aleluia! Aleluia! Olha só, aquele menino passou a crer no Senhor em duas coisas. Olha só que coisa interessante. O que significa o pão? O pão é o manuseio do trigo. Ninguém colhe pão, todo mundo colhe o trigo que faz o pão. Mas ali tinha peixe que saiu da natureza, algo próprio da natureza. Então olha só, eu tenho duas coisas interessantes. Eu tenho algo proporcionado diretamente para mim, acessível para mim, e algo que eu usei as minhas mãos para fazer. Coisas naturais que a vida me oferece, Deus te dá entendimento, sabedoria para ganhar dinheiro. Só que existem coisas que você faz que vai adquirir dinheiro. Duas coisas veio na mão do menino: o pão que ele fez e o peixe que ele apanhou. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Existem pessoas que vai se esforçar para trabalhar, e quando você pegar aquilo nas suas mãos, você vai entregar para Deus. E tem coisas que vai vir naturalmente na sua mão, sem esforço nenhum. Pegou? Vou revelar. Vai ter momentos na sua vida que você vai fazer, e vai chegar um momento que você vai entregar para o Senhor.
Vai ter momentos na sua vida que coisas vão vir naturalmente nas suas mãos. Não pegou ainda? Tem momentos na sua vida que você faz as coisas e as pessoas não te pagam, dão calote. Está entendendo? Você fez, mas não. Essas pessoas vão vir entregar na sua mão. Existe um momento na sua vida que você vai correr atrás para fazer, executar e nada vai acontecer. Mas tem coisa que vai vir na sua mão. Sabe quando isso acontecer? Tudo isso que acontecer na sua vida, entenda que é o Senhor permitindo acontecer na sua vida, porque vai chegar um momento de escassez plena, que Deus vai usar aquilo que você tem para abençoar todos que estão à sua volta. Deus vai abençoar a sua mão tamanhamente, para que numa coisa simples, que vai passar desapercebido, mas o fato de você crer no Senhor vai gerar um grande milagre. Eu quero profetizar isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que é, não sei se é dom, não sei se é dom de Deus na sua vida que vai se transformar em algo profético. Eu não sei se é financeiro, não sei se é espiritual, eu não sei. Mas tem uma coisa que Deus vai fazer na sua vida, que aparentemente parece simples, mas o fato de você crer vai gerar um grande milagre. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda. O menino nos ensinou que ele creu no Senhor. Ou seja, para mim é 5 pães e 2 peixes, mas para o Senhor é alimento para a multidão. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a sua vida que um grande milagre de Deus vai ocorrer na sua vida quando você começar a entender esses princípios, estar preparado, crer no Senhor, saber que toda a sua vida é do Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai fazer isso na sua vida. Você crê? Vamos unir a nossa fé nesse momento? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia. O menino nos ensina muitas coisas. O menino estava preparado. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas esteja preparado. Amém? Você